Agora, com o que disse o ex-presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais, ele foi até o Twitter para criticar a reforma tributária. Numa sequência de posts, listou o que considera benefícios tributários importantes concedidos na gestão dele. Isso já tem sido uma frequente, né, de Bolsonaro, de trazer sempre um contraponto ao governo atual com medidas que ele adotou anteriormente. Bolsonaro escreveu o seguinte, abre aspas, a atual reforma tributária do PT vai na contramão do que fizemos. Caso tivesse um mínimo de coerência, o atual governo deveria manter a nossa política econômica que deu certo, menos impostos, mais arrecadação. Do exposto, o presidente do Partido Liberal e do seu líder na Câmara dos Deputados encaminharão, junto aos seus 99 deputados, pela rejeição total da PEC da reforma tributária. E eu trago o bastidor para vocês. Eu falei com o líder Altineu Cortes, que é o líder do PL na Câmara dos Deputados. Conta um pouquinho dessa conversa que eu tive com ele e também de como chegou esse tweet do presidente Bolsonaro para o entorno do relator da matéria, o Aguinaldo Ribeiro. Então, vamos lá. Com o Altineu Cortes, eu perguntei, está fechada a questão? Hoje mais cedo, né? Ele falou, olha, não está fechada. Fechada a questão, gente, quer dizer que todo o partido vai votar contrário à medida, né? A reforma tributária. Isso ainda não está fechado porque eles vão discutir pormenores dessa reforma com os governadores. Vocês devem se lembrar que a gente trouxe ontem aqui que os governadores têm um jantar hoje, governadores do Sul e do Sudeste, para discutir a reforma tributária, principalmente detalhes do que o governador de São Paulo está apresentando para o Aguinaldo Ribeiro, relator da reforma, né? Então, tudo isso vai ser discutido, depois tem uma coletiva de imprensa e isso vai ser apresentado às bancadas dos estados. Então, sim, o PL estará presente, junto com os governadores, para ouvir o que eles têm de sugestões. E, possivelmente, me indicou o Altineu Cortes, essa decisão deve sair daí, ou seja, a chancela da contrariedade, da indicação de voto contrário à reforma tributária a partir dessa reunião. E aí, fui conversar com aliados do Aguinaldo Ribeiro para ver como é que eles estão recebendo. Caiu como uma bomba, gente, não só no relator, no presidente da Câmara dos Deputados, em todos aqueles que estão avalizando essa reforma tributária. E aí é o grande problema, né? Um dos aliados do Aguinaldo me fala, precisa resolver o PL, ou não tem jeito. Até ontem era precisa resolver os estados, hoje precisa resolver o PL. A maior preocupação do entorno do Aguinaldo Ribeiro, né, e dos demais que aprovam essa reforma tributária é que a postura do PL tenha um efeito cascata nos demais partidos, que já está tendo, gente. Vocês viram mais cedo no 360 que o Republicanos disse que vai precisar de mais tempo para discutir a reforma tributária. Vamos para a análise, então, gente. Eu queria ouvi-la, Janaína, sobre isso. Ontem você já trouxe aqui a sua opinião de que não concorda, que acha que a reforma está ruim, além de tudo, né, está sendo discutida a toque de caixa, está sofrendo uma pressão imensa de lobby de vários setores também que estão, claro, entrando para defender seus interesses. Você está vendo alguma saída? Porque o que eu estou ouvindo hoje não sei se vai votar essa semana, e se for para o segundo semestre, esquece. Olha, tomara que não vote, né? Porque eu insisto, as pessoas às vezes criticam, não, porque é melhor ter alguma reforma, mas se a reforma não é boa, melhor não fazer. Melhor trabalhar com o cenário ruim que se tem do que construir um cenário também ruim, ainda desconhecido, né? Então, melhor ficar com essa situação que já está posta. Eu até quero parabenizar o ex-presidente Bolsonaro, que está certo neste ponto, ele realmente está certo, inclusive não deixa de ser um teste, né, para essa sua liderança, ou a liderança que ele pretende tentar manter, apesar da inelegibilidade, em saber qual é a força de uma determinação dele, uma sinalização dele dentro do PL. No caso do Republicanos, eu vejo mais proximidade com o governador Tarcísio, né, que também está insatisfeito com a reforma. É bem verdade que a insatisfação do governador tem mais a ver com a divisão dos recursos, com a gestão dos recursos, com a perda da autonomia pelos estados. Então, talvez, se houver correção desta parte, diminua a rejeição, né, do governador e também do Republicanos,
mas é um quadro positivo, né? E aí eu digo, é positivo até se comprovar, né, que essas emendas foram liberadas com a intenção de ter a aprovação dessa reforma, é positivo por evidenciar que os parlamentares estão mais e mais debatendo temas, né? Porque não é uma rejeição, uma oposição pela oposição, é algo ruim. E muita gente também critica, fala, não, mas a gente está discutindo a reforma há 30 anos. Bom, mas não é esse texto. Porque nós podemos ter várias reformas, né, tributárias. Só que nós temos que saber qual é o texto, porque o que vira lei, no caso por ser uma PEC, o que vira texto constitucional é o que é aprovado, é o que está escrito. Então não importa, estamos discutindo há 50 anos, tudo bem, mas não era esse texto. O texto que eu li, ele foi apresentado há 10 dias. E ontem aqui um dos colegas de bancada disse que será apresentado um novo na data da votação, pior. Então eu fico feliz que essa oposição esteja trabalhando efetivamente como oposição, porque o material é ruim. Porque eu sou favorável que a oposição apoie o governo sempre que a proposta for boa. Não é o caso. Ô, Medilene, como é que você está vendo a discussão da reforma tributária? Claro que tem uma agenda econômica ampla, cara para o governo, é importante para o governo mostrar que conseguiu aprovar, respirar um pouco mais aliviado depois de tantas críticas, né, nesses primeiros 6 meses. Para o Arthur Lira é essencial. Daí a dúvida, se ele passa ou não passa, porque a gente sabe da força do Arthur Lira, né? Mas, como a reforma tributária envolve tantos outros interesses, né, como a pressão setorial, a gente ainda está em dúvida para arriscar se vai ou não vai. Eu tenho visto, nesse caso, a maior pressão vindo de algo que é fundamental para a sobrevivência de qualquer deputado do Brasil, que são os prefeitos. A Frente Nacional dos Prefeitos está pagando comercial de televisão contra a reforma tributária. Vocês já devem ter visto isso. A gente noticiou em primeira mão ontem aqui. Eu vi aqui ontem e fiquei caçando para ver se achava o comercial pago e vi hoje, já 4 vezes em 4 TVs diferentes, comercial pago pela Frente Nacional dos Prefeitos. Por que isso é importante? Você não elege deputado nenhum e, arrisco dizer, não elege governador, talvez não eleja presidente da República, por consequência, sem ter os prefeitos ao seu lado. E a pior distorção tributária do Brasil, é claro que a gente fala, é imposto em cascata, é juro composto, que é essa conta de padaria que inventaram, que só no Brasil existe, é uma coisa ridícula, num país com mínimo de dignidade seria chamado de agiotagem, mas enfim, vamos embora, temos vários desses problemas. Mas uma das principais distorções é com relação às esferas de governo. O quanto você arrecada e como que você dirige esse dinheiro a municípios, a estados e ao âmbito federal. O que a gente tem de pacto federativo no Brasil deixou os municípios de pires na mão. A situação dos municípios brasileiros, e o município onde você mora, ninguém mora no estado, você cobra ali, é do prefeito, a saúde básica, a educação das crianças menores, sobretudo, as creches, o que dói no povo está na conta do prefeito. E o que o prefeito recebe de imposto, muitas das vezes não dá. Porque essa forma como essa arrecadação é dividida, ela ficou problemática, e é nisso que tinha que mexer. No Pacto Federativo. Enquanto a gente não mexer no Pacto Federativo, tudo que você fizer de reforma é como assim, a sua casa está desabando, tem uma coluna com cupim, você vai lá, passa uma massa corrida. É isso que nós estamos fazendo agora. Então, assim, é necessário fazer uma reforma, mas eu creio que o principal problema não é com oposição, o principal problema não é setorial, o principal problema é que a situação dos municípios já é difícil. O que eles recebem de imposto, por exemplo, vem da produção industrial. Cai a produção industrial no Brasil, todos os municípios ficam com menos recursos assim, ó, do dia para a noite. Então, essa é uma situação
que é muito problemática e precisa ser resolvida. E não vai ser resolvida com essa reforma. Porque tem uma questão muito importante. A nossa situação como povo melhoraria muito, sobretudo quem depende dos serviços públicos, caso se mexesse no Pacto Federativo e fosse feita uma reforma tributária em cima disso. Mas daí não dá para ter prefeito refém, para garantir que deputado se reelege, forma curral político e tudo isso. Então é essa questão, eles não vão cortar o que é deles.